Olá, pessoal! O meu nome é Carolina Laís, eu sou acadêmica do curso de Letras na Univale, a Universidade do Vale do Itajaí, e na aula de hoje iremos conhecer um pouco mais sobre o procedimento de tomada de notas. Os objetivos da aula de hoje são conhecer o objetivo da tomada de notas e as vantagens dessa prática e compreender as estratégias que envolvem a tomada de notas de maneira produtiva. A finalidade dessa aula é a de servir como recurso para o desenvolvimento de conteúdos em mídias digitais, favorecendo o processo de ensino e aprendizagem junto às escolas municipais de Itajaí. Essa é uma aula explicativa sobre o processo de tomada de notas. Nesta aula, são descritas estratégias para a realização de anotações de forma produtiva. A competência que será desenvolvida na aula de hoje é a de mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos nos processos de compreensão e produção, aprender e refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais. A habilidade que será desenvolvida nessa aula é a de tomar nota de videoaulas, aulas digitais, apresentações multimídias, vídeos de divulgação científica, documentários e afins, identificando, em função dos objetivos, informações principais para apoio ao estudo e realizando, quando necessário, uma síntese final que destaque e reorganize os pontos ou conceitos centrais e suas relações e que, em alguns casos, seja acompanhada de reflexões pessoais que podem conter dúvidas, questionamentos, considerações e etc. Para iniciar essa aula, eu quero que vocês tentem se lembrar daqueles alunos que geralmente sentam à frente, estão sempre anotando aquilo que o professor diz e que muitas vezes os outros se perguntam: por que essa pessoa fica anotando tudo que o professor fala? Afinal, tem no livro, tem nos outros materiais, tem no caderno. Para que ficar anotando tudo? Afinal, eu consigo me lembrar de tudo apenas ouvindo? Para que ficar anotando? Então, pessoal, hoje vamos ver que esse processo de fazer anotações é muito diferente de simplesmente ouvir e prestar atenção na aula. Primeiro vamos entender por que é bom fazer anotações. Fazer anotações estimula o processo de síntese, porque quando estamos anotando, nós fazemos um esforço para sintetizar um conteúdo e deixá-lo mais objetivo, mais simples. A pessoa que faz anotações vai compreender melhor o assunto, porque ela está sempre fazendo um esforço para captar a essência, o foco da questão. Outra vantagem é que quando estamos anotando, nós nos distraímos menos, porque ao anotar, nós mantemos a atenção naquilo que está sendo dito, tendo menos tempo para divagar, para pensar em outras coisas. As anotações ajudam a manter e a retomar a atenção quando começamos a ter sono ou tédio durante a aula. Fazer anotações também estimula a memória visual, porque no momento de retomar o assunto, as notas escritas estimulam a memória visual da aula, fazendo com que nos lembremos resumidamente daquilo que o professor explicou, ressaltando palavras e assuntos importantes que tenham sido ditos. Além disso, as anotações nos fazem ganhar tempo. Ter as anotações das aulas em um caderno ou em folhas ajuda muito no momento de estudar para a prova. Isso porque pegar um livro para rever todo o conteúdo acaba demorando muito mais do que simplesmente estudar pelos resumos que você fez. Além disso, aquilo que é escrito com as suas palavras é mais fácil de entender do que com as palavras do livro, que geralmente são mais técnicas. Agora eu vou falar sobre algumas dicas no geral para fazer anotações. Primeiramente, preste bastante atenção na aula ou naquilo que estiver lendo, para poder fazer as anotações corretamente. Seja breve e seletivo, não adianta tentar escrever tudo.
selecione só os pontos importantes para fazerem parte do seu resumo. Escreva aquilo que entendeu com as suas palavras. Não adianta tentar reproduzir todas as palavras ditas pelo professor ou pelo livro, pois isso será mais cansativo. Escreva com letra legível para conseguir entender sua própria letra depois. Não se preocupe com erros ortográficos, porque, em outro momento, com calma, você poderá e deverá organizar as suas anotações, passando-as a limpo. Para que possamos anotar boas estratégias para fazer anotações, nós precisamos entender que existem dois tipos de anotações: as anotações daquilo que é lido e as anotações daquilo que é ouvido. As anotações daquilo que é lido é aquilo que você faz quando está em casa, estudando com o livro ou com a apostila e quer fazer um resumo daquilo que você acabou de estudar. Já as anotações do que está ouvindo é aquilo que você faz enquanto ouve uma palestra ou enquanto ouve a explicação do professor na aula. Vamos entender um pouco sobre cada uma delas. Vamos começar falando sobre o processo de ouvir e anotar. Durante esse processo, as notas tomadas têm o objetivo de registrar as informações mais importantes da fala do professor, palestrante ou quem quer que você esteja ouvindo. Isso implica selecionar, resumir e anotar as informações enquanto as recebemos. Por isso, é importante ter um esforço especial e atenção para diferenciar rapidamente as informações relevantes das irrelevantes. Tendo em vista que essas anotações são tomadas para que seja possível estudá-las depois, é preciso que elas sejam claras e concisas, possibilitando a leitura posterior. Agora veremos algumas dicas sobre como anotar aquilo que ouvimos de maneira produtiva. Primeiramente, faça um cabeçalho informando a data, a matéria e o título do conteúdo que será tratado. Por exemplo, um título com Revolução Industrial ou Figuras de Linguagem, Modernismo e etc. Deixe margens amplas ou linhas em branco abaixo dos tópicos para que você possa, mais tarde, adicionar outras anotações ou comentários sobre aquele assunto. Também preste bastante atenção em itens como definições, fórmulas, datas, nomes de pessoas, nomes de lugares e etc., porque essas informações costumam ser importantes e devem ser anotadas corretamente. Também é importante que você não se desespere caso se perca da fala do professor ou do palestrante. Se isso acontecer, apenas deixe um espaço em branco e continue em seguida. Mais tarde, veja se é possível completar esse trecho com as anotações dos colegas ou fazendo perguntas ao professor ou palestrante. Tente diferenciar as informações em tópicos e usar subtítulos, porque isso ajuda a estruturar as anotações e facilita o estudo. Para poupar tempo, use abreviaturas na hora de escrever, como numa mensagem de texto. Agora vamos falar um pouco das anotações feitas enquanto lemos. Por incrível que pareça, tomar notas daquilo que é lido muitas vezes acaba sendo mais difícil do que anotar aquilo que é ouvido. Isso acontece porque, enquanto escuta, as suas mãos e olhos estão livres para fazer anotações. Já durante uma leitura, fazer anotações acaba interrompendo o fluxo do pensamento, o que pode gerar um conflito, fazendo com que muitas pessoas desistam logo no começo das anotações. Para que essa desistência não ocorra, vamos aprender algumas estratégias para que seja possível fazer anotações daquilo que é lido. É importante ler e reler antes de anotar. Lendo um texto apenas uma vez, nós não conseguimos absorver todas as informações importantes. Por isso, é importante uma segunda leitura para realmente absorver o conhecimento que o texto tem a oferecer. Além disso, é importante fazer anotações aos poucos. Não adianta resumir um livro inteiro de uma vez. É muito mais produtivo separar a matéria por capítulos ou temas e fazer anotações aos poucos. Dessa forma,
É possível se dedicar mais ao assunto, anotando aos poucos, revisando os tópicos e observando as informações necessárias. Por fim, experimente diferentes estratégias, afinal, cada estudante tem uma maneira própria de estudar e fazer anotações. Por isso, é importante experimentar diferentes técnicas de estudo. Vale usar canetas coloridas, post-its, desenhos e etc. Quando descobrir a melhor estratégia para você, dedique-se a aprimorá-la. Espero que tenha gostado da aula de hoje e que tenha compreendido como fazer diferentes tipos de anotações. Um bom estudo e até a próxima!